Olá, meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais, no nome de Jesus. E antes de nós trazermos aqui uma palavra, quero pedir a você, querido, olha, se inscreva no nosso canal. Você que ainda não inscreveu, se inscreva, tá bom? Deixe o seu gostei, faça um comentário, tá bom, querido, olha, e também compartilhe, tá bom? E toque no sininho, porque isso é muito importante para você receber as notificações de todos os vídeos que nós fizermos, tá bom? Então, que Deus em Cristo te abençoe mais e mais, e quero aqui deixar aqui uma palavra para a sua meditação, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 2, e o versículo, a partir do versículo 8, que diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que nós sabemos que todo o povo de Deus conhece a história de Adão e Eva, o primeiro casal que foi formado para dar uma propagação à raça humana, ou seja, para cada vez mais crescer e multiplicar, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Mas uma coisa que nós podemos observar é que depois de tudo criado, depois que Deus colocou tudo no seu devido lugar, Deus agora cria um jardim, ou seja, faz uma plantação, um jardim, aonde o próprio Deus ele coloca o homem. Você pode ver a partir do versículo 15, que nos diz que e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Algumas pessoas até talvez imagine que Adão, na época que Deus colocou ele no jardim, Adão não trabalhasse. Mas Adão ele trabalhava, até aqui a própria palavra do Senhor dizendo aqui, quando o Senhor Deus coloca ele no jardim, Deus põe ele ali para o lavrar e para o guardar, ou seja, para cuidar, cultivar a terra, ou seja, era aquele que cuidava das plantas para que ela viesse dar o seu fruto, né? Para a glória do seu santo nome. Então, mas Deus deu uma ordem ao homem. No versículo 16 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, observando aqui a palavra do Senhor nosso Deus, o Senhor Deus, ele, quando formou o homem, Deus, ele dá instrução para o homem, Deus, ele dá um lar para o homem, né? Estava sozinho, ainda solitário, e Deus mesmo disse que não era bom que o homem vivesse só. Deus vai dar uma companheira para o homem. E Deus dá o lar para eles cuidar, a sua família ali crescer e viesse multiplicar. Mas Deus agora dá uma ordem, ou seja, Deus ordenou para Adão. Deus disse: olha, de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então, o Senhor Deus, ele colocou uma ordem, deu a liberdade ao homem para ele se alimentar de todas as árvores que estavam no jardim. Mas Deus, ele colocou o limite em uma, quando ele disse: mas na que está no meio, não mexa, não comas, porque senão certamente morrerás. Mas, queridos e amados irmãos, aqui nós começamos a ver algo que acontece, que é a primeira batalha espiritual. A primeira batalha espiritual que começa a vir e trouxe toda a raça humana. Nós vemos que no capítulo 3, Deus, como tinha uma amizade com o homem, que todos os dias, pela geração do dia, Deus estava lá, aquela comunhão, aquela felicidade, aquela alegria. Mas, olha bem aqui o versículo do capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha como é que ela é astuta. Ela chega e jogou uma palavra. E a mulher revela o segredo. No versículo 2 diz assim: disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, observe que houve um acréscimo. Deus falou para Adão que não comesse do fruto, porque se comesse certamente iria morrer. Aqui a mulher colocou, e nem toque. Né? Então, o que eu quero aqui dizer para você, quer dizer, aqui nós vemos aqui a primeira batalha espiritual. Nós vemos aqui uma cena terrível, onde Satanás ele se incorpora, se manifesta em uma serpente e na sua astúcia, como ele é ardiloso, ele começa a jogar naquela mulher, né, uma forma de fazer com que eles viessem quebrar a comunhão com Deus, viesse ali se afastar ou se apartar do Senhor Deus, porque Satanás já tinha sido lançado por terra, ele já não tinha mais o direito de estar no céu. Ou seja, Deus, quando viu que ele queria ser semelhante a Deus, queria ser Deus, Deus lançou ele por terra. E nisso, amado, ele começou a batalhar. Quando Deus entrega o poder e a autoridade para o homem, para ser o governo, para ser aquele que ia cuidar da terra, ele ficou com inveja, não ficou satisfeito, porque o desejo dele era que Deus passasse para ele esse domínio. E como Deus não passou, passou para um homem, que foi o Adão, e o Adão, é claro que cedeu aqui às tentações. Deus, ele disse, de toda árvore, tu pode comer livremente, mas olha, observa, ele podia estar olhando para todas as árvores, mas Deus fez uma proibição, e a proibida ele passou a olhar, e foi aonde Satanás começou a investir, né, fortemente, através do olhar, né, da cúpula. E eu quero dizer para você, querido, que é assim que acontece a batalha espiritual. Ele vai investir. Você sabe muito bem o que Deus proíbe a você. Você sabe muito bem aquilo que não é certo que você venha fazer, né? E às vezes você quer fazer aquilo que Deus proíbe que você faça, e isso você vai se dar mal, porque é o que mais o adversário, o diabo das nossas almas, o inimigo de nossas almas, quer que a gente faça, quebrar um relacionamento com Deus. Aí o que ele faz? Nós vamos ver no versículo 4, ele diz assim, a serpente, né? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha aqui, era o diabo na serpente. No versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, certa se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então observe que ele começou a trabalhar a ponto de colocar o desejo naquela mulher, e o desejo foi tão provocante que aquela mulher pega do fruto e come. Nada aconteceu enquanto ela comeu, nada aconteceu. Mas quando ela dá para o marido, aí a coisa veio, né? Começou eles entender que eles estavam nus. E quando o Senhor Deus vem fazer a visita a eles, e Deus pergunta: Adão, onde é que tu está? Porque o pecado faz uma separação entre vós e o vosso Deus. E aí, quando Deus faz a pergunta: onde é que tu está, Adão? Ele diz: Senhor, eu estou aqui porque eu estou nu. E Deus faz a pergunta para ele: quem te mostrou que tu está nu? Aí nós começamos a ver aqui a batalha espiritual. Nós vamos ver que ele chega a dizer: a mulher que tu me deste. Dá para a gente entender que Deus foi o culpado da falha, do pecado de Adão, quando ele diz: a mulher que tu me deste. Dá para a gente entender mais ou menos isso. Mas aí, o que acontece? Quando Deus vai falar com a mulher joga a culpa para a serpente. Amado, hoje, para nós como cristãos, temos visto muitas coisas acontecer entre aqueles que se dizem ser cristãos, ou seja, esse jogo de disse-me-disse entre o povo de Deus, né? Nunca querem assumir a sua falta, o seu erro, aquilo que verdadeiramente faltou contra o Senhor Deus, mas sempre
Não, foi fulano de tal. A gente sempre joga a culpa em A, em B e C. Então é um jogo das trevas. E isso é a batalha espiritual, amado. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar com o capacete da salvação, que é onde vai proteger a nossa mente. Ou seja, o diabo vai jogar os seus dados, vai jogar palavra maliciosa, mas se nós estiver protegido com a palavra de Deus, pode ter certeza que nós vamos vencer qualquer ação do mal, porque o próprio Jesus, ele disse para Satanás, quando Satanás, vendo o Senhor com a sua fraqueza, passou 40 dias sem se alimentar no deserto, aí ele diz, tu está com fome, mas tu é filho de Deus, tu pode transformar essas pedras em pães. E Jesus disse, nem só de pão verá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, é importante eu, você, nós, como cristãos, estarmos revestidos com a palavra de Deus para que a gente não venha cair nessa cilada do mal. O diabo ele vai investir pesado. Nós vivemos uma batalha muito grande e nós fomos chamados para isso. Jesus ele nos chamou para uma batalha. Ele é o general. Ele é aquele que vai nos conduzir à vitória, vai nos dar as instruções para que eu e você sejamos um bom soldado, um bom lutador, que venhamos lutar no bom combate e nós venhamos acabar a carreira, mas venhamos guardar a fé. Então, esta palavra venha despertar o teu coração, uma reflexão para você e para toda a sua família. Compartilhe, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, dê o seu gostei, deixe o seu gostei, tá bom? Faça um comentário, tá bom, querido? E que Deus em Cristo te abençoe mais e mais no nome de Jesus.